É a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos, irmãs, e também você que está nos acompanhando através da nossa TV Web Santa Joana, da nossa página do Facebook Santo Expedito. Com certeza para nós, hoje, o Dia das Mães, nós devemos olhar para este Deus e no olhar desse Deus encontrar o olhar de Jesus, que diz para nós: não perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Creio que esse olhar de Deus para a nossa vida é um olhar que inaugura em nós um estímulo, uma motivação para continuarmos neste mundo como igreja peregrina em busca desta terra prometida da eternidade. E por isso, os textos bíblicos de hoje nos ajudam a entender alguns episódios que estão presentes na nossa vida de igreja. Vai tampando o nariz, a minha voz vai ficando fanha. Isso, viu? Nessa caminhada de igreja como comunidade, vocês viram na primeira leitura que havia um problema, porque os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem grega começaram a encontrar um conflito na assistência das viúvas. Os judeus estavam mais próximos, porque é a partir deles que o cristianismo começa a difundir, principalmente daqueles que se converteram. E os novos convertidos se sentiam meio que rejeitados. Mas aí os apóstolos dizem: nós temos muito trabalho. Não dá para nós ficarmos sozinhos cuidando de tudo. Se nós pregarmos a palavra de Deus, quem é que vai servir a mesa? E se nós servirmos a mesa, quem é que vai pregar a palavra de Deus? É muito trabalho, é muita atividade, e nós não damos conta de assistir sozinho todo este povo. Porque o início da leitura dizia que o número de cristãos estavam aumentando. E conforme vai aumentando o trabalho da comunidade, a gente vai percebendo, né, que vai surgindo. Não dá para você cuidar de todo mundo. Por exemplo, aqui nesse território da nossa paróquia Santa Joana, são 30 mil habitantes, que compõem as nossas 4 comunidades, São Vicente, Santa Rita, Santa Joana e Santo Expedito. Como é que a gente vai fazer isso sozinho? Como é que você consegue estar lá na casa daquela pessoa que perdeu seu ente querido? Como é que você vai estar na casa daquela pessoa que precisa de uma orientação por causa do casamento? Ou por causa de um problema financeiro, um problema de saúde? E por isso, então, ali a comunidade, através dos apóstolos, se reúnem e fazem uma oração. E na oração, eles escolhem 7 pessoas, movidos pelo Espírito de Deus, para poder cuidar. E aí, então, os apóstolos ficaram no serviço da palavra. Por isso que a nossa igreja, ela é cheia de ministérios. Nós temos a catequese, nós temos a liturgia, nós temos as pastorais, nós temos, né, os grupos que vão, cada um com o seu carisma, cada um com a sua espiritualidade, cuidando do pastoreio. Não dá para a gente exigir de um que ele faça tudo. Apesar que muitas vezes nós temos a vontade de querer fazer tudo pelos outros. Não. O conflito está aqui para ajudar a gente a crescer como igreja, a sermos igreja, e essa igreja que vai dependendo um do outro, que vai cuidando um do outro. Né? Olha só, então uma pessoa faz uma leitura, o outro faz o salmo, o outro faz as preces, o outro cuida dos objetos litúrgicos. Olha quantos envolvimentos nós temos dentro da missa.
assim também deve ser na nossa vida de comunidade. Por isso que Jesus, lá no Evangelho, diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque ele está dizendo que onde é a casa do meu Pai? É a própria comunidade. E ali tem espaço para todos. Para que assim a gente vai caminhando nessa comunidade, que a gente vai crescendo como igreja e sendo uma igreja viva, como nos lembrava São Pedro na segunda leitura. Vocês estão com o folhetinho aí, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Pedro dizia: com efeito, nas Escrituras se lê: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E aí ele fala que nós, lá no versículo 9, olha como que ele diz aí: vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Veja, nós somos pedras vivas, nós somos chamados por Deus, nós somos chamados por Deus para termos neste mundo luz. E através do nosso ministério, através do nosso serviço, da nossa disponibilidade, nós vamos cuidando uns dos outros. Quantas pessoas se sentem desamparadas, porque nós não temos pessoas que se coloquem à disposição. Às vezes, na catequese, às vezes no nosso grupo, para cuidar da nossa juventude, para cuidar dos nossos idosos, né? Para cuidar das famílias. Existem muitos ministérios que a nossa igreja tem, e aí cabe a cada um de nós dizer: Senhor, eu sou pedra viva nesse edifício espiritual que Deus está construindo e que construiu por intermédio de Jesus Cristo, para nós sermos uma igreja triunfante, não só de pedra, de concreto, mas pedras vivas. A pergunta é: você se considera uma pedra viva dentro da igreja? Você se considera parte desse edifício espiritual que Deus quer construir em nós a partir de Jesus Cristo, a pedra importante, a pedra singular, a base, a força? E se não considera, o que lhe falta? O que te impede disso? Então, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos motiva na proposta de Jesus, que diz para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem vai por mim chega ao Pai. E se nós não acolhermos o Pai, nós não acolhemos Jesus. E se não acolhemos Jesus, também não acolhemos o Pai. E é por isso que muitas vezes nós precisamos buscar verdadeiramente esse Deus na nossa vida de comunidade. Mas aí você pode dizer assim: mas na comunidade existem muitos problemas, existem muitos conflitos, muita dificuldade de ser comunidade. Porque às vezes as pessoas não nos entendem, às vezes as pessoas não nos aceitam, elas nos criticam. Sim, mas como é que nós resolvemos isso? Diz a palavra de Deus hoje: através da oração.
É da oração que a gente resolve os problemas. E uma comunidade inteira que não tem medo de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, pousa a sua mão sobre mim. O que está escrito na terceira estrofe do Salmo? Vamos olhar aí. Vamos ler junto? O Senhor pousa o olhar sobre, e o que confiam esperando em seu amor. Olha lá, para da morte e alimentá-lo quando é tempo de penura. Olha isso. Isso significa que nós somos pedras vivas e que a mão e que o olhar do Senhor está sobre nós. Mas vamos continuar tendo dificuldade? Vamos. É difícil, né? Não tem jeito. Nossa, meu Jesus amado. Né? Perde até o raciocínio. A gente precisa, né? É um problema. É uma dificuldade, né? Vamos para cá assim, pronto. Então nós estamos aqui para poder fazer a vontade deste Deus, para sermos uma comunidade peregrina, que está caminhando para a salvação. Mas caminhando para a salvação, queremos também ser, neste mundo, verdadeiras testemunhas. Pessoas que cuidam umas das outras, pessoas que dão a vida uma pelas outras. É assim que nós vamos formando a nossa verdadeira comunidade. Como Tomé, como Filipe, Tomé diz: Senhor, nós não sabemos o caminho. Filipe diz: Jesus, mostra então-nos o Pai. Deve ter sido uma decepção grande para Jesus. Jesus deve ter sentido uma dor no coração, dizer assim: meu Deus do céu, eu estou convosco todos os dias, vocês ainda não conhecem ver o Pai. Sabe por quê? Porque muitos de nós às vezes queremos uma fé, uma igreja, uma religião que de fato nos livra dos problemas, que tira as nossas dificuldades, que de certa maneira aplana os nossos caminhos. Mas não, a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus é uma fé que não vai aplanar os caminhos, mas vai nos dar força para poder suportar os caminhos, passar pelos caminhos mais difíceis. É uma fé que vai nos dar coragem de subir a montanha se for necessário. E se surgirem os problemas, essa fé vai nos dar força para enfrentarmos o problema. Talvez seja por isso que muitas das vezes nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Tem pessoas que dizem: por que Deus permite tal como essa doença? Ou quantas outras coisas? E quem diz? E quem diz que isso estaria alheio às nossas responsabilidades, à nossa vida? E a nossa fé tem que nos dar força para continuarmos caminhando neste mundo e sendo neste mundo verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Ontem, hoje e também o amanhã. Que Deus nos ajude para que realmente possamos ser uma igreja totalmente ministerial, onde cada um de vós se comporte como pedras vivas, como templos de Deus, nesse edifício espiritual que tem como pedra fundamental a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.